chegamos ao terceiro episódio da terceira temporada do Eu Que Fiz. E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do que rola por aqui, tá bom? E se puder também, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo do canal do Portal Revoluta, beleza? Bom, o convidado do terceiro episódio aí da terceira temporada, ele é um velho conhecido de quem passa aqui pelo canal, porque ele já participou das 2 temporadas anteriores, né? Eu tô falando do Márcio Snow. O Snow, ele é de São Paulo, tem 46 anos, é jornalista, zineiro, oficineiro, autor do livro O Universo Paralelo dos Zines, que foi o primeiro que ele apresentou aqui na primeira temporada, no episódio de estreia do programa. E também autor do livro, organizador do livro Zines no Cárcere, que ele apresentou aqui na segunda temporada. E ele é também o criador do simpático personagem Encostinho, o Diabinho Gente Boa. Bom, ufa, é muita coisa, né? Pois é um inquieto por natureza. E nesse episódio ele vai apresentar para você esse livro aqui, ó. O Doce Libertar. Nesse livro ele participou organizando e também participando contando a sua história. Ele convidou algumas pessoas a contarem como foi a experiência de tomar a rédea das próprias vidas. Ficou curioso? Então eu vou deixar o Márcio Snow contar para você o que é essa aventura aqui no Doce Libertar. Fique agora então com o terceiro episódio da terceira temporada do Eu Que Fiz, com Márcio Snow, falando do Doce Libertar. O livro Doce Libertar reúne relatos de 6 homens que depois de uma certa idade, depois dos 30, 40, 50, 60 anos, entenderam a sua sexualidade, né? Ou seja, saíram do armário depois de uma certa idade, né? Que geralmente isso acontece na adolescência, geralmente que o pessoal se entende como homossexual, mas no caso desses 6 homens aqui, eles só conseguiram entender isso ou tomar coragem para poder sair do armário depois de uma certa idade, depois de ter acontecido muitas coisas na vida deles, né? Então, a ideia foi colocar esses relatos para que mais pessoas que se enquadram nesse perfil, elas tomem coragem para poder ter um doce libertar. A principal inspiração para o livro foi a minha história, né? Porque eu entendi a minha sexualidade depois dos 44 anos, né? Que eu parei para refletir sobre isso, eu percebi que eu me encaixava em outra categoria, assim, né? Que eu me via mais como bissexual. E eu queria contar essa história para as pessoas, né? Para as pessoas tomarem coragem de saírem do armário também, sabe? Que tem muitas pessoas que estão presas numa realidade que elas não se identificam, que elas não gostam e precisam de um empurrãozinho, né? Eu acredito que esse livro, esse relato, eu tinha que passar adiante, né? E para não ficar uma coisa muito egocêntrica, muito eu, assim, né? Eu resolvi convidar umas pessoas para falarem sobre o assunto, né? Então, foi aí que veio essa ideia de criar uma publicação que reunisse vários relatos, né? Porque também tinha essa questão de ter, cada um tem o seu contexto, né? E de repente, ter relatos de pessoas diferentes ajuda mais pessoas a se encaixarem nos perfis que elas se encontram. Então foi assim, eu abri uma convocatória, mas só para amigos, né? Eu não abri essa convocatória em redes sociais, né? Não publiquei lá, preciso de relatos, não. Eu criei um pequeno release e mandei para alguns amigos, para eles, se eles identificavam algumas pessoas que estavam nesse perfil, né? E foi aí, eu fui indicando o outro e tal, só que eu cheguei nesses nomes, né? E curiosamente, eu só conhecia uma pessoa, assim, mesmo não conhecia tanto, assim, né? Eu conhecia de conversar e tal, mas eu não era tão próximo dessa daí. Os demais eu não tinha
nem menor ideia de quem era, né? Que foi indicação de amigos, né? Isso foi super legal, que também garantiu também essa distância também das histórias, para poder pegar os relatos mais crus, né? Mais reais de pessoas que eu não conheço, né? Porque quando você conhece a pessoa, você quer, sabe, colocar alguns elementos ali que acaba atrapalhando a escrita dos autores, né? Que não foi o caso, né? Foram pessoas que eu nunca conheci, que eu não fazia ideia do contexto delas. Então é o seguinte, quando eu abri a convocatória, ela estava aberta para ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino. No entanto, só apareceram homens, né? A única mulher que apareceu, ela me perguntou como é que funcionava, mesmo assim, ela não estava muito no perfil, porque ela tinha 20 e poucos anos e tal, e não era aquilo que eu queria, na verdade, né? E eu passei pelas coordenadas, mas ela não retornou mais, então eu acabei ficando com essa questão só com os homens. E, e ok, para mim não foi um grande problema isso. Obviamente que eu queria mais relatos de mulheres, né? Mas eu até entendo que de repente pode ser essa questão de se fosse uma mulher que estivesse organizando, acho que elas se sentiriam mais à vontade e tal, de contar essas histórias. Não sei se foi isso, pode ser. Mas acabou que só homens que se interessaram, que me procuraram, e foi o que eu pude fazer, né? Porque eu também não posso também chegar nas pessoas falando, você tem que falar, não sei o quê. Não, não é essa a ideia. Eu queria deixar a coisa mais espontânea possível para garantir os relatos, que a pessoa estivesse muito confortável para escrever e falar para as pessoas o que se passou com ela, o que se passa com elas, né? Bom, quando eu comecei o projeto, o nome provisório seria Destruindo Velhos Armários, né? E assim, eu particularmente não gosto muito do termo, né? Sair do armário, eu não sei, eu não gosto. E eu queria achar um outro tema, assim, né? Um outro título. E, e, e a princípio eu comecei conforme eu fui recebendo os textos dos autores, eu tentava assim achar alguma palavra-chave, alguma frase assim que pudesse puxar para o título, né? E eu não achava. O que aconteceu? Eu eu tinha colocado para abrir o livro, eu queria colocar a música do Cólera chamado Doce Libertar, que depois até no meio do caminho aconteceu uma situação que eu vou falar mais adiante, que falei assim, meu, não vou colocar mais essa música porque essa outra música aqui fazia mais sentido e tal, com o contexto todo e tal, né? E eu deixei de lado, né? E depois do tempo, conforme eu estava fechando o livro, aí eu falei assim, meu, não, essa música tem que estar, de fato, essa música aqui, né? E eu não tinha ainda o nome do livro, né? E quando do nada assim eu tava pensando assim, ouvindo a música, eu falei, meu, o título pode ser Doce Libertar, porque tem tudo a ver com a história, sabe? E aí eu falei, meu, vai ter que ser esse nome, né? E aí eu falei com o Val, né, que é o baixista do Cólera, que responde pela banda, né? E falei com ele, ele super liberou para usar o nome e tal. E ficou o Doce Libertário. Tava no meu todo tempo comigo essa música, esse título, e no finalzinho que eu fui ter esse estalo de que poderia ser esse nome mesmo, né? Então, desde quando a gente começou a pensar no livro, eu falo a gente porque quando eu tive a ideia de fazer o livro, eu falei com o Henrique Magalhães, que é o editor, né, que é a pessoa que responde pela marca de fantasia, de fazer em formato digital, né? Talvez a gente faria alguma coisa assim no impresso, mas não estava ainda essa possibilidade, assim, né? E aí, assim como o meu livro anterior, que eu lancei com o Henrique, os dois anteriores, na verdade, a gente chegou no consenso de colocar para download gratuito no Marca de Fantasia, né? Porque
garante mais pessoas lerem, tá? Quem não tem condições de comprar o livro, enfim, é legal que essa informação esteja aberta para todo mundo, para mais pessoas se encontrarem de alguma forma ali nas histórias ali e tal, né? E assim foi. E já teve bastante downloads já, assim, as publicações, não só do Doce Libertar, mas as outras publicações que eu lancei pela marca de fantasia, que foi Os Zines no Cárcere e A Primeira Vez, assim, foram títulos que tiveram muita procura e downloads no site, né, que ele tem um controle lá que ele faz e tal. E, e a repercussão tem sido muito legal, assim, né, porque as pessoas, quem não conhecia a minha história, e outras pessoas acabam conhecendo e falam comigo assim, que coragem, que legal essa história, essa, é, 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 essa, essa ideia de colocar para fora uma história real para outras pessoas se entenderem e tal. É legal, e que uma pessoa acaba mandando para outra e assim vai espalhando, né? E essa é a ideia mesmo, que a coisa se espalhe mais para pessoas lerem, né? Então a repercussão está sendo muito boa, assim. A gente fez 100 cópias do livro, né? No formato físico. E eu acho que 5 ou 6 cópias aqui comigo, né? Então, quer dizer, circulou bastante, assim, pensando numa publicação independente, né? Tem coisa de um mês, mais ou menos, que esse livro foi lançado. Estamos agora no dia 21 de junho e já tem quase esgotado as 100 cópias. Então, acho que é um grande número, né, que a gente conseguiu vender de livros, né? Então, eu tive a ideia desse livro. Esse livro, assim como os outros livros que eu voltei a escrever, eu comecei a escrever, eles aconteceram durante a pandemia, né? Porque, assim, como as minhas atividades de oficineiro, de, de, de vender zines em feiras e tal, estava parada por conta da pandemia, eu resolvi resgatar alguns projetos para poder ocupar o meu tempo, para não enlouquecer também, né? Então, a ideia surgiu em julho de 2020, na metade do ano passado, e foi quando eu tive a ideia de escrever e tal. Eu falei com o Henrique topou, e foi quando eu comecei a divulgar a convocatória para o pessoal, né? E ele foi lançado, o formato digital dele, em dezembro de 2020. Foi no finalzinho de dezembro foi lançado, em meados de dezembro, né? E agora, no mês passado, em junho, lançamos o formato físico. Tá? Então foi coisa de 6 meses, não é 6 meses, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses, né? Até o lançamento. Foi bem rápido o processo. Vamos lá. No processo, né? Tem duas curiosidades no processo. Primeira coisa que foi uma grande dificuldade foi editar uma publicação, um texto, com pessoas que eu não conhecia, que eu não fazia ideia de como que era o texto dessas pessoas. Não fazia ideia quem eram essas pessoas a princípio, né? E de que forma que eles escreviam, eu não tinha nenhuma referência. Então foi assim, eu tive que. Uma das coisas que eu mais gosto é ser editor, né? De estar dando os pitacos nos textos e tal, mexe aqui, vai colar, lá, lá, lá. E nem todo mundo está aberto para poder receber isso, principalmente porque, se eu não me engano, acho que só uma pessoa que escreveu é jornalista, né? O restante é tudo de outras áreas, né? Professor, estudante e assim vai. Ou é artista plástico, tá? E assim, eu fiquei meio preocupado, assim, porque eu falei, meu, quando você trabalha com pessoas que já são da área, eu estou acostumada mais nesse negócio de dar pitaco no texto e tal. Eu tive que ter muito cuidado com isso, né? De explicar para eles como que é o meu processo de edição e explicando como que eu vou passar por. Vai ter um período que eu vou falar tal coisa, depois eu vou te perguntar tal coisa, não sei o que, né? Até a gente chegar num texto redondinho para ambos os lados. Porque assim, eu nunca fecho o texto do autor sem ter aprovação dele. Porque assim, as coisas que eu recomendo ali para colocar e tal,
eu vou dar uma remodulada ali no texto, e aí eu vou passar para ele dar a última lida para poder aprovar, para poder botar para circular, né? Então, esse foi uma grande experiência, na verdade, porque foi ao contrário do que eu imaginava, que ia ser difícil, foi muito legal. Todos foram muito bem receptivos com as minhas interferências, com as minhas orientações e tal, e foi super legal, assim, esse trabalho. Então, a outra coisa curiosa desse livro foi uma coisa que aconteceu que eu vou ter que voltar um pouquinho no passado, né? Quando eu me entendi a minha sexualidade, há 2 anos, em 2019, eu estava ouvindo muito um disco chamado O Filho de José e Maria, do Odair José. E tinha a música que abre, chamada Nunca Mais, que ela começava assim, ó. Eu agora sou bem diferente. Não se assustem e não se preocupem. Sou o mesmo de antigamente, só que agora nada mais me encuca, né? Que era uma coisa assim que representa assim, eu quando ia falar com as pessoas, essa frase ela tinha muito a ver comigo, assim, com, comigo mesmo, né? Assim, de falar que assim, eu só entendi a minha sexualidade, mas eu continuo a mesma pessoa, né? Não vou mudar nada, não vou gostar, não vou mudar meus gostos, não vai mudar nada na minha vida, né? E nessa época eu comentei com o Dair José, né? Que a gente tem uma certa relação. Aí eu falei assim, ô Daí, então, eu agradeço você pela música e tal, que essa música me ajudou a me nortear e tal, para poder chegar nesse ponto e tal, só que, ok, guiou o assunto, nunca mais falamos sobre isso. E em agosto do ano passado, de 2020, eu fui mandar uma mensagem de aniversário para ele, que sempre mando, todo ano e tal, né? E aí, alguns dias depois, ele me respondeu e falou assim: ah, tá, obrigado e tal. E mandou para mim uma música perguntando o que eu achava daquela música, né? E, e eu falei assim, achei estranho, né? O Dario Zé perguntando para mim o que eu achava dessa música. Aí eu ouvi a música, achei a música muito bonita. E a letra da música, eu fiquei chocado, assim, falei, porque contava a minha história, aquela música, né? E a música ela chamava Outro Desejo, né? Que ele fez. E quando eu retornei, eu falei assim, Daí, é o seguinte, essa música aí, eu acho ela é linda, a música e tal, assim, mas eu não consigo destacar nem, eu me identifiquei muito com essa música, muito mesmo, e assim, eu não consigo destacar uma frase, porque toda a música conversa comigo, né? E foi quando ele falou pra mim, falou assim, ó, não, de fato, quando eu fiz essa música, eu pensei na sua história e tal, não sei o quê, enfim. Aí essa música que depois ele pediu uma autorização, olha que absurdo, minha opinião, se ele podia colocar a música apenas como desejo, né? Até para estimular outras interpretações dessa música por pessoas em situações diferentes, né? Falei, ah, claro, ok, né? E eu coloquei essa música, a letra dessa música, na abertura do livro, né? Lembra que eu falei lá no, sobre a história do título, né? Que, que eu, a princípio, abri com a música escrita pelo Redson, né? Só que aí apareceu essa música. Falei, gente, essa música, ela tem que estar aqui, né? Então aí eu optei em colocar a Doce Libertar no começo e oh, perdão. Eu optei em colocar a Desejo para abrir no livro e o Doce Libertar fechou no livro, né? Que as duas músicas tinham que estar ali porque elas conversavam muito com toda a situação. O projeto gráfico, o projeto gráfico ele foi do Henrique Magalhães, né? O Henrique Magalhães é o editor da marca de fantasia. Ele tem todo um estilo próprio de editar, né? Que é bem, todo mundo que conhece as publicações da marca de fantasia percebe que existe um padrão que ele faz, né? Porém, o Henrique ele pediu minha sugestão para eu poder ver como tinha uma ideia de uma ilustração diferente, ele pediu para eu fazer a ideia que eu queria, né? Então, ficou por parte do Henrique cuidar do projeto gráfico, né? Agora, as artes, a pessoa que eu pensei para colocar
foi Rodrigo Mota, que é um amigo meu de muito tempo e tal. E eu gostava muito do trabalho dele, dessa série aqui chamada Reminiscências 3x4, tá? Que são ilustrações, são os quadros que ele faz, que é sempre ligados com uma linha, né? Uma linha vermelha que ele faz à mão, né? E tem várias situações que ele usa esse personagem aqui. Esse personagem, ele não tem um rosto, né? Ele não tem olho, não tem boca e tal. E eu gostei desse formato porque é exatamente isso que eu queria. Esse traço simples, né? Somente no preto mesmo, né? Para poder é, conversar um pouco mais. Que eu até optei pela essa cor branca mesmo, de deixar a coisa mais leve e tal. E utilizar ilustrações somente em preto, né? Então a gente teve essa ideia junto com ele a gente pensou de fazer uma pessoa saindo lá das raízes, né? Que ele começa com uma mão saindo lá do fundo, né? Como se fosse assim, a tradição, né? O cara tá saindo daquele meio, né? Que ele teve que se adaptar, né? Para poder sobreviver. E aí ele vai saindo aos poucos, né? Vai saindo aos poucos até chegar. Aí tá saindo as mãos, aí vai o corpo. E assim vai, até chegar até aqui na plenitude, né, no doce libertar dessa pessoa. O Rodrigo Mota, ele teve essa ideia mesmo de deixar o personagem aqui que aparece com uma cara de planta, né? Que eu achei super legal essa coisa, porque não dá uma identidade para a pessoa, né? E fica aquela coisa meio que, quem será esse daí, né? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, né? E essa ideia de colocar essa cara com as folhas aí é meio que para deixar em aberto, né? Em aberto para a pessoa se ela vai se identificar ou não com essa história aqui, certo? E eu gostei muito do resultado, assim, acho que a combinação do projeto gráfico, das ilustrações, dos textos, até mesmo a fonte que até a fonte que o Rodrigo escolheu aqui para utilizar, a gente combinou com todo o projeto que a gente pensou, né? Então, aquilo que eu pensei do livro tá aqui, tá certinho da forma que eu imaginei. É, tem algumas manias, na verdade, né? A primeira coisa é aquela que acho que todo mundo faz, né? Que é o lance de você folhear aqui e sentir o cheiro do livro, né? E duas coisas que eu bato o olho, assim, é a capa, né? A capa é uma coisa que acho que tem que ter uma chamada, assim, né? Ter que te agarrar mesmo, né? Não tem jeito. E eu gosto de olhar também o projeto gráfico. Eu gosto muito de projeto gráfico, né? Por mais simples que ele seja, eu gosto de ver. Porque também o projeto gráfico é uma forma de também você trazer o leitor também para a história, né? Eu acho bem importante ter um projeto gráfico bacana. E também a tipografia, né? As fontes que você que usa para poder compor os textos do livro, os títulos e tal, eu gosto bastante também. E, e tem uma coisa também, isso é coisa minha de escritor e tal, eu particularmente não gosto de colocar dedicatória em livro, né? Porque assim, eu acho que livro, assim como os fanzines e tal, ele tem que circular, saca? Porque assim, a partir do momento que eu coloco uma dedicatória para fulano, não sei o que, não sei o que lá, ele meio que parece que fechou o ciclo, saca? Parece que aquele livro vai para aquela pessoa e nunca mais vai sair dali, né? Eu gosto sempre de deixar aberto esse espaço para caso assim, por exemplo, eu li esse livro e eu achei interessante que vai servir para alguma pessoa, eu passar adiante, né?
dando de presente, trocando, alguma coisa assim, mas é importante que ele circula. Aí óbvio, quem pedir pra mim pra eu colocar dedicatória, é óbvio que eu vou colocar, né, com todo prazer. Mas eu prefiro não colocar justamente para deixar ele aberto, né, para ele poder circular mais e passar na mão de mais pessoas, né, porque eu acho que um livro desse aqui, com a proposta que tem, acho que nem um livro, na verdade, né, ficar apenas enfeitando ali a estante, não sei se é legal, né. Eu prefiro que ele circula mais. Hoje eu vou indicar esse livro aqui, ó, Bicha, que é Homofobia Estrutural no Futebol, do João Abel, que é um jornalista aqui de São Paulo. Que, na verdade, ele é um livro de reportagem, né? Que ele fez uma pesquisa sobre esse comportamento homofóbico que vem dos clubes, dos jogadores, das torcidas principalmente, né? E conta alguns relatos aqui de, de homens, né? Que se revelaram após encerrar a carreira ou durante, quais foram as consequências disso e tal. Fala também sobre a iniciativa de algumas torcidas LGBTs que se organizaram e tem uma força grande, como por exemplo a, a torcida do Bahia, né? Que eu não lembro agora o nome da torcida exatamente, e que criaram forças para ter próprio, a sua própria torcida LGBT nos estádios, né? E também fala também sobre essa hipocrisia também dos clubes que usa só o LGBT como pink money, né? Ah, lá no mês da do LGBT vamos colocar alguma coisinha que fazer uma média, né? Só que no dia a dia não tem nada disso, né? E também fala sobre ligas que foram criadas com jogadores LGBTs, jogadores LGBTs. E, e é um livro assim que quando eu li me deu uma esperança, sabe? De que esse assunto começa a entrar em pauta, começa a ser discutido e que mude um pouco essa visão, né, que torcedores, clubes, jogadores têm em relação à homossexualidade, né? Que, gente, é normal, saca? Isso não vai afetar em nada se ele vai jogar bem ou mal, não vai importar que o jogador ali, ou o torcedor, ele gosta do clube, ele tá torcendo por um esporte, tá jogando por um esporte. Não importa que seja gay ou não, seja hétero ou não, saca? O importante é curtir o futebol, independente de qualquer coisa, né? E esse livro, ele dá essa pequena esperança de a gente poder mudar um pouco esse discurso, né? Que já está muito ultrapassado. Ok? Então, Bicha, de João Abel. Lindo, né? O livro é muito intenso, são várias histórias e com pessoas com realidades completamente diferentes e eu achei de uma sensibilidade incrível falar desse assunto, né, de você estraçalhar o armário, né, como o Snow fala, assim, de derrubar as portas e pronto, né, tomar a rédea da própria vida. E a arte do Rodrigo Mota é muito sensível, né? A ideia do doce libertar, né? Começar aí o vaso vazio e a pessoa começar a se libertar e até chegar ao doce libertar, né? E é muito bonito. E se você ficou com vontade de ler, né? Você pode baixar o livro gratuitamente no site da Marca de Fantasia. Eu vou deixar aqui embaixo e na descrição do vídeo o link do site da Marca de Fantasia. Esse livro já teve mais de 600 downloads. Mas se você é uma pessoa analógica que gosta de pegar no livro, folhear, cheirar, enfim, gosta de ter para colocar na estante, para emprestar para um amigo, enfim,
Eu vou deixar também o Instagram do Márcio Snow aqui e na descrição do vídeo para você poder entrar em contato diretamente com ele e adquirir o livro, beleza? E vamos para a dica desse episódio, né? Mais uma dica de alguém que agita o mundo da literatura das publicações independentes, né? E que dá esse acesso aí para que as pessoas conheçam mais sobre poesia e literatura. A indicação desse episódio é a editora Céline Trovoar, que é capitaneada pelo editor, escritor, poeta e fazedor de cultura Nivaldo Brito, que já apareceu aqui na primeira temporada falando do seu livro Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário. E, bom, a Céline Trovoar, ela já lançou, a editora já lançou mais de 40 obras, né? A sua base fica no extremo sul de São Paulo, mas através de articulações de saraus, oficinas de criação literária, clubes de leitura em escolas públicas, penitenciárias, ocupações e espaços periféricos, a Céline Trovoar consegue alcançar muito mais pessoas, sensibilizar muitas pessoas a conhecerem mais sobre poesia e sobre esse mundo lindo das publicações independentes. E, enfim, como o Nivaldo Brito costuma dizer, a Céline Trovoar, na prática, é arte independente por gente livre. Bonito, né? Enfim, é uma iniciativa muito bacana. Eu conheço a Céline Trovoar há um tempo, já adquiri alguns livros e super indico para vocês conhecerem, porque é uma editora independente. Tudo é feito de forma muito orgânica e acho que vale a pena conhecer. Os saraus presenciais estão suspensos no momento, né, por conta da pandemia, mas em alguns momentos o Nivaldo faz de forma virtual no Instagram. Então eu vou deixar aqui o Instagram da Céline Trovoar e na descrição do vídeo também o Instagram e o link do site da Céline para vocês conhecerem mais um pouco da Céline Trovoar, tá bom? E quero agradecer demais a todo mundo que tem assistido aos vídeos, tem compartilhado, quem tem mandado dicas, né, de autores e de iniciativas ligadas à literatura. Agradeço demais. Como eu sempre digo, só a arte salva. Permita-se abrir um livro para conhecer outros universos, outras terras, outras histórias, outras vivências, né? E é isso, vejo você no próximo episódio do programa Eu Que Fiz. Um beijo e tchau!